muito tempo que o SBT Verdade fala sobre o descaso, eu não vou falar causa animal, vou falar o descaso com os animais de toda a nossa região. Muito nós já ouvimos políticos abordarem, usarem em campanha esse tema, essa bandeira, mas pouco na prática a gente vê sendo feito por isso. Ontem teve uma reunião pública na Câmara de Vereadores, tem um convite aqui que a nossa produção recebeu do vereador Jorge Parada, que é o vereador do PT. Ele pensa em implantar na cidade, esse é o Jorge Parada. Se tiver o convite, por favor, coloca na tela. O vereador Jorge Parada, ele protocolou um projeto de lei na Câmara de Vereadores para instituir o SAMU animal. É esse daí, isso, perfeito. Coloca aqui na tela para mim, ó. Esse é o convite. O vereador Jorge Parada convida todos para debater sobre políticas do bem-estar animal e implantação do SAMU animal no município de Ribeirão Preto. A ideia é boa, é interessante, mas a gente sabe e vamos aguardar o parecer do Departamento Jurídico da Câmara, da Comissão Jurídica da Câmara, mas é um projeto inconstitucional. Não cabe ao vereador criar um SAMU animal, isso gera custos e apenas quem pode fazer isso é o executivo, é o prefeito municipal, e que pouco faz, né? Pouco faz. Ah, animal não vota, mas o dono vota. E nós estamos falando de saúde pública. Aí tem várias outras questões. Ontem, inclusive, tem as imagens da reunião pública que foi realizada ontem com o vereador Jorge Parada. Esteve presente também o vereador Marcos Papa e membros de ONGs, de associações da causa animal de Ribeirão Preto. E foi muito interessante, eu vi inteira aí essa reunião, muito interessante porque todas as voluntárias, os membros da causa animal, elas têm muito conhecimento do que pode e que não pode ser feito, daquilo que é enxugar gelo e daquilo que de fato pode ser benéfico à causa animal, aos animais de Ribeirão Preto. Muito bem, elas falaram em castração, que é importante na cidade, que pouco se vê, né? Existe um cálculo que, segundo a Organização Mundial da Saúde, que é o seguinte: você pega lá o número X de habitantes da cidade, vamos arredondar aqui Ribeirão Preto, 700 mil pessoas, e aí 15%, desse número, né, de 700, que daria aí 105, mais ou menos uma média, seria de animais na cidade. E aí 10% desses 15% seria o número de animais errantes, que são abandonados, que não tem dono entre aspas, que aí é dever do poder público cuidar. Né? A causa animal foi tema também através de uma reportagem do nosso jornalismo, que foi a CPI da eutanásia. Nós repercutimos com exclusividade uma denúncia de uma moradora, uma voluntária da causa animal, de cavalos. A eutanásia de um cavalo realizada pelo motorista, que não é veterinário da empresa que recolhe cavalos na cidade. Você lembra, nós falamos aqui várias vezes. Isso ocasionou uma CPI da eutanásia presidida pelo vereador Marcos Papa. E é com ele que eu vou falar, porque já faz um tempinho que nós repercutimos e tratamos aqui sobre esse assunto. E eu cobro muito aqui, principalmente, os políticos da cidade, mas eu faço questão também de reconhecer o trabalho, o mérito, quando esse político ele tem boas intenções e faz o papel que tem que fazer, que é no caso do vereador Marcos Papa. Já deixo aqui os meus parabéns ao senhor vereador, porque tem muita coisa que está ao alcance muitas coisas que estão ao alcance do vereador, que é no caso ouvir depoimentos, colher provas e apresentar tudo isso como inquérito ao Ministério Público e a quem tem que apresentar, no caso também, o prefeito Duarte Nogueira. Como é que está essa situação? Porque eu lembro, vereador, que no caso do depoimento da Carolina Vilela foi uma confissão de irregularidades, de crimes que acontecem dentro da coordenadoria. Como é que o senhor enxerga isso e em que pé nós estamos? Bom, boa tarde, Silmara, boa tarde a todos que nos acompanham pelo SBT. Você está muito bem informada e informa bem ao nosso telespectador. O Poder Executivo, o prefeito Duarte Nogueira, não tem tomado as iniciativas que precisa tomar em respeito à causa animal.
Hoje, por exemplo, a cidade está sem um contrato de recolhimento e cuidado de animais de grande porte, que agonizam até a morte e, como você disse, ele não sofreu uma eutanásia, esse cavalo, ele foi morto, sabe-se lá como, pelo motorista. Porque a eutanásia precisa ser um veterinário ou alguém autorizado e treinado por ele, sob a supervisão dele, adotando procedimentos reconhecidos pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária. Não foi o caso. O motorista recebeu uma ordem para matar o cavalo, que hoje, inclusive, está enterrado em cima de uma nascente, lá no Branca Salles. Eu registrei boletim de ocorrência, o delegado acionou a CETESB, que está nos devendo um laudo. Como está essa situação lá no Branca Salles, de um cavalo tendo sido morto e enterrado sobre uma nascente. Então, a situação da causa animal em Ribeirão Preto é muito preocupante, os números que você informa são corretos, as ONGs estimam em 108 mil animais de rua e a Prefeitura foge da obrigação principal, que é o começo de tudo, que é a castração animal. Um programa eficiente e amplo de castração animal. Uma gatinha pare uma ninhada a cada 4 meses, uma cadelinha a cada 6 meses. E essa população de rua, população de animais de rua, é explosiva em Ribeirão Preto, causando um impacto muito preocupante à saúde pública. Hoje, a Prefeitura de Ribeirão Preto não tem mais a desculpa de ignorar. As ONGs, junto à nossa CPI e os depoimentos da Carolina Vilela, revelaram ilegalidades, irregularidades que estão de posse do Ministério Público, que precisa agir com mais contundência. Está faltando ao Ministério Público um pouco mais de pulso para agir. Caso o Ministério Público não haja, eu ingressarei com uma ação direta no Poder Judiciário. A gente fala em Ministério Público, vereador, e eu concordo plenamente com o senhor e eu acredito, se eu não confiar, né, no Ministério Público, na justiça do nosso país, aí, meu amigo, vamos virar a página, vamos mudar. Porque aí não vai dar certo, né? Então a gente ainda está esperançoso que o Ministério Público tome alguma atitude. Agora, muito me entristece, o vereador Marcos Papa, e eu queria muita opinião do senhor, porque quem já pode tomar uma atitude referente a tudo isso, a essas confissões, a todas essas provas que são detalhadas pela CPI presidida pelo senhor, é o prefeito Duarte Nogueira. O senhor apresentou tudo isso a ele? Qual foi a posição dele? Sem dúvida nenhuma, informei ao prefeito tudo o que está acontecendo, na presença do secretário Otávio Ocano. Hoje, pela primeira vez na história de Ribeirão Preto, toda essa verdade que os protetores, cuidadores, todos aqueles que cuidam, que protegem os animais em Ribeirão Preto, sabem, pela primeira vez isso está consignado num inquérito parlamentar. O prefeito sabe disso e ele mantém na secretaria, na coordenadoria, a Carolina, que no nosso entendimento é desqualificada para a função, não deveria estar lá, precisa ser substituída por alguém que tenha a devida formação para cuidar da causa animal. O prefeito está deixando de agir e é por isso que nós temos que buscar a justiça. É a alternativa que nós temos. E agora, caso o Ministério Público não ingresse com uma ação, haja vista que o nosso inquérito compilou todas as ilegalidades praticadas na Coordenadoria de Bem-Estar Animal, que eu chamo de centro de extermínio de animais e tem que deixar de ser, nós procuraremos diretamente a justiça, porque as ilegalidades estão confessadas nos nossos autos. É isso mesmo, estão confessadas em laudos, em depoimentos, gravados com testemunhas, está tudo nessa CPI. Vereador, boa sorte para o senhor, sabedoria, porque a gente sabe que o caminho é difícil, mas precisamos de políticos e fiscalizadores como o senhor. Parabéns e o espaço está aberto aqui para as novidades. Dá tempo de fazer um apelo, Silmara? Por favor, fica à vontade. Dá tempo de fazer um apelo? Dá sim. Eu faço um apelo ao Conselho Municipal de Meio Ambiente, que tem recursos em torno de R$800 mil e que pode deflagrar uma ação de castração ampla em Ribeirão Preto. Uma ampla ação de castração. O custo de uma castração em torno de R$25, R$30, havendo um mutirão. Com 800 mil poderíamos fazer 32 mil castrações em Ribeirão Preto. É um apelo que eu faço à sociedade, pressionar o prefeito Nogueira, pressionar os membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente para que adotem esse recurso para a castração animal. A cidade vai agradecer muito. Obrigada, vereador Marcos Papa, conversando com a gente ao vivo sobre um assunto muito sério. Porque quando a gente fala num número aí de 10 mil animais,
animais, isso inclui cães e gatos, perambulando, que são os animais errantes que ficam pelas ruas, né, sem dono, porque aí a prefeitura tem que se responsabilizar. Nós estamos falando de saúde pública. De animais ali, gente, que pode estar circulando uma zoonose, que pode estar circulando outras doenças, né? Que envolvem o quê? Envolvem a sua família. E a castração é o começo, assim, não adianta. SAMU um animal, vai recolher o animal, vai levar para onde? Lá para a zoonose, para a coordenadora de bem-estar animal? Que diz a CPI da eutanásia, que está mais matando do que outra coisa? Ontem o depoimento da Natália, que é uma das protetoras, eu achei muito interessante, porque ela falou assim, se nós não fizermos um trabalho de castração eficiente na cidade, as ONGs não vão parar de recolher filhotes.